Salve, fiel torcida, sextou muita notícia importante no Corinthians e lembrando que amanhã tem Flamengo e Corinthians, fiel. Já vai deixando o seu palpite com o placar para esse jogão, tão confiante que o Corinthians pode ganhar do Flamengo no Maracanã e decretar a queda do Tite do Flamengo. Deixe o seu placar, o seu palpite aqui nos comentários, tá bom? E vamos agora para as notícias do Corinthians desta sexta-feira. O Augusto Melo resolveu aparecer, deu entrevista ao Benjamin Bach, aonde ele revelou um esquema de sabotagem dentro do Corinthians. É forte, hein, fiel? E o Thiago Salazar traz revelações bombásticas dos bastidores do Timão. Tem muita coisa importante nesse vídeo, então fica até o final para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo na situação política do clube e a preparação para o time contra o Flamengo neste sábado, tá bom, fiel? Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal e se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva e o Thiago Salazar trazendo notícias exclusivas de agora e o Cereto atualizando pra gente todas as notícias do Timão. O Corinthians, o Augusto Melo detonou, explodiu a bomba, deu uma entrevista coletiva, aliás, uma entrevista exclusiva, né? Não foi uma entrevista coletiva, foi uma entrevista exclusiva para o Benjamin Bach. Ele deu uma entrevista para o Benjamin, onde ele falou tudo e respondeu às críticas, principalmente do Rubão, o ex-diretor de futebol do Corinthians. O Rubão que esteve na Gazeta Esportiva, na TV Gazeta, no Mesa Redonda da TV Gazeta, no final da última semana, detonou o Augusto Melo e agora foi a vez do Augusto Melo detonar o Rubão. E é esse clima político que o Corinthians está vivendo, esse clima efervescente, esse clima explosivo. Rubão de um lado, Augusto Melo de outro. É isso mesmo. Segundo o Augusto Melo, o Rubão saiu do Corinthians, saiu da direção de futebol do Corinthians porque não teve capacidade e competência para comandar a diretoria de futebol do clube. E houve também, segundo ele, erros na condução dos negócios do clube, como, por exemplo, o Lucas Veríssimo, o Rojas, o Mateuzinho e até o Moscardo. Segundo ele, houve lambanças, ele chamou de lambanças na condução do Rubão, né, nesses erros. Por exemplo, o Mateuzinho, que chegou a se apresentar no Corinthians e depois teve que voltar para o Flamengo, aí voltou para o Corinthians, enfim, o Lucas Veríssimo, que chegou a vestir a camisa do patrocinador e depois foi para o Benfica. Enfim, segundo Augusto Melo, foram lambanças. O Rojas, o Matias Rojas, que abandonou o Corinthians porque não recebeu salários, segundo o Augusto Melo, foram lambanças do Rubão, e por isso ele saiu do clube. Também, segundo Augusto Melo, a gota d'água foi a traição do Rubão, que teria jantado com o André Sanches para tentar derrubá-lo. Olha só, segundo Augusto Melo, a gota d'água teria sido um jantar do Rubão com o André Sanches para tentar derrubar o Augusto Melo da presidência do clube. Isso parece filme, né, de espionagem, parece filme de... Enfim, é um negócio incrível isso que está acontecendo no Corinthians, tamanha a efervescência política que está envolvendo o clube neste momento. Chamou o Rubão, inclusive, de mentiroso. Disse que o Rubão é mentiroso. Bom, no que diz respeito a vai de bet e aquela questão da comissão, para quem dá comissão, se tem comissão, se não tem comissão, mais uma vez o Augusto Melo confirmou, porque o clube já tinha confirmado isso através de uma nota, e mais uma vez o Augusto Melo confirmou que existe sim a comissão, existe a intermediação, houve um intermediário na negociação envolvendo a vai de bet, por isso existe a comissão, o que é praxe no mercado. A comissão que é de 7% apenas, segundo Augusto Melo. No total, 25 milhões de reais. O total do negócio é de 360
milhões de reais. Na verdade, 370 milhões de reais por 3 anos. São 360 milhões mais 10 reais que o Corinthians ganhou de bônus, ganhou de luvas. Então, 370 milhões de reais por 3 anos. 120 milhões de reais por ano paga a Vaidebet ao Corinthians. Existe um intermediário, o intermediário ganhou 25 milhões de reais nessa transação. Sobre a Ernest Young, a consultoria que está fazendo a consultoria para o Corinthians. A consultoria, o Augusto Melo confirmou que a consultoria disse que o Corinthians está quebrado, que na palavra da consultoria, o Corinthians está quebrado, que o Corinthians está na falência, está quebrado, mas ele garante que o Corinthians não vai quebrar, que o Corinthians, apesar de uma dívida maior de 2 bilhões de reais, a dívida é maior do que 2 bilhões de reais, ele garante que o Corinthians não vai quebrar, porque o Corinthians é gigante, o Corinthians é muito grande, e o Corinthians tem muito poder de receita. Mas, segundo palavras da auditoria da Ernest Young, o Corinthians está quebrado, em insolvência, segundo palavras da auditoria. O Augusto Melo falou ainda sobre os direitos de televisão, dizendo que vai continuar negociando e que não aceita receber menos do que o Flamengo. O Corinthians é o único time que ainda não assinou os direitos de televisão para o Campeonato Brasileiro de 2025. Ele está negociando, diz que está negociando com a TV Globo, diz que está negociando com a Libra, diz que está negociando com a Liga, enfim, com as ligas de futebol, né, diz que está negociando com outras emissoras de televisão, que não aceita, que está batendo o pé, que não aceita receber menos do que o Flamengo, por isso o Corinthians ainda não assinou com outra emissora de televisão. E o Augusto Melo ainda falou sobre a multa do Wesley. Diz que o Wesley não será vendido por menos de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, que é a multa do Wesley para clubes do exterior. E diz que já recusou 4 propostas. Já teve 4 propostas recusadas, não negociou o Wesley. E que só vai negociá-lo por 100 milhões de reais. Mas há quem diga nos bastidores do Parque São Jorge que se pintar uma negociação de 25 milhões de euros, o Wesley será negociado. Na verdade, a multa é de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. E não 100 milhões de reais. A multa é de 100 milhões de euros. Né? E o Corinthians já recebeu uma proposta, inclusive, de 100 milhões de reais. Foi vetada esta proposta do Corinthians. A multa, então, bem dizendo, é de 100 milhões de euros, a multa do Wesley. É uma multa muito grande, mas há quem diga que por 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, o Corinthians faz o negócio. Também perguntado a respeito do Hernani, se o Hernani já foi contratado, o Augusto Melo disse que o Hernani ainda não foi contratado. E sobre a base do clube, ele desmente veementemente de que vá recuperar a categoria sub-23. Tinha sido muito criticado por essa possível decisão, ele disse que não, em nenhum momento, pensou em voltar com a categoria sub-23 e, portanto, não vai voltar com a categoria sub-23. Salve, fiel torcida corintiana! Amanhã, um dia especial, sabadão, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Expectativa alta por essa partida. Muito especial, o reencontro do Tite com o Corinthians, né? É bom lembrar que quando o Flamengo contratou o Tite, tinha um jogo marcado contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ele arregou, não apareceu, deixou para assumir o Flamengo só na outra partida, né? Na próxima, dessa vez, vai enfrentar o Corinthians e olha, o momento do Flamengo não é nada bom. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, já o Corinthians vem com a moral elevada. Nas últimas 4 partidas, 3 vitórias e 1 empate. Então o Corinthians aí vem 4 jogos sem perder. Enquanto o Flamengo no Maracanã, com toda a pressão, né? O Corinthians aí vem trabalhando. Tem um desfalque do Ranieri amanhã, tem um retorno do Rodrigo Garro. Então o Corinthians vai para cima do Flamengo amanhã. Pelo menos tentar aí, quem sabe, fazer uma bela partida e trazer um bom resultado
aqui para São Paulo. E essa partida pode se tornar ainda mais legal, porque se o Corinthians, uma vitória do Corinthians pode decretar a queda do técnico Tite. Nessa manhã dessa sexta-feira, torcedores do Flamengo foram lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu, protestar, né, contra o time do Flamengo. Então a situação não é nada boa. Há uma crise no futebol lá do Flamengo, né? Muitos torcedores lá picharam, esperaram o carro dos jogadores, xingaram. Então o clima tá quente e os jornalistas cravam aí que com uma vitória do Corinthians amanhã pode decretar a demissão do técnico Tite. E pode ser aí um sabadão lindo para a gente, para nós corintianos. O Tite que negou aí 4 vezes o Corinthians. É bom lembrar aí que o Corinthians aí nos últimos tempos trocou várias vezes de treinador e toda vez que houve uma troca, o Corinthians foi atrás do Tite e o Tite negou. Então, olha só como que o mundo gira, né? Mas a partida é difícil. O Flamengo tem um elenco perto do Corinthians que não dá nem pra colocar na mesma folha, né? O elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Corinthians, mas o Corinthians é o Corinthians. Quando a mídia dá todinha lá que favorita o Flamengo, o Corinthians sempre, ainda mais no Maracanã, eu sempre tenho a recordação de bons jogos no Maracanã e o Corinthians pode sim fazer um bom jogo amanhã. Tomara que seja um gol. Pra mim vai ser 1-0, gol do Félix Torres de cabeça, fiel. Eu sei que é foda, mas eu dormi com isso daí. Eu tô confiante na vitória do Corinthians e na queda do técnico Tite. Vai ser um sábado lindo se isso acontecer, hein? Vocês estão confiantes também para essa partida? Deixe o seu palpite com o placar nos comentários. Eu vou reagir ao seu comentário, ao seu placar e vou fixar o melhor palpite, tá bom? E se o Corinthians ganhar, o Tite cai? Comenta que também se o Tite vai cair se o Corinthians ganhar do Flamengo em pleno Maracanã. Sábado, 4 horas da tarde. Essa partida só vai ser transmitida no Premiere, então fica ligado, só no pay-per-view da Globo, né? Infelizmente vai passar aí apenas no Premiere, tá bom, família? E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu placar, o seu palpite para esse jogão Flamengo e Corinthians amanhã, sabadão. E não esqueça que amanhã tem pós-jogo, hein? Coletiva aqui no canal do Antônio Oliveira, pra gente, quem sabe, aí saborear um pós-jogo com a vitória do Corinthians, tá bom? Eu espero vocês amanhã. Vou ficando por aqui, tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!